Bem-vindo ao canal Artinó. Eu me chamo Lucas e neste vídeo eu vou ensinar a fazer uma pulseira com a junção do losango com o zigue-zague. Materiais necessários: linha encerada da cor de sua preferência, tesoura, fita métrica ou régua, isqueiro, um pedaço de tábua e um prendedor de papel. Esta tábua e este prendedor de papel podem ser substituídos por uma prancheta. Corte 8 linhas de 55 cm. Após cortar as linhas, pegue 2 linhas e meça um espaço de 12 cm. Estas linhas serão a base da pulseira. E prenda as linhas na tábua com o prendedor, deixando as linhas da base no centro e com um espaço de 12 cm. As demais linhas não precisam deste espaço. Com as linhas presas na tábua, pegue as 2 linhas da base, passe a segunda linha por baixo da primeira linha e dê um nó levando-a para a esquerda. Retorne a primeira linha para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Após ter dado os nós nas linhas da base, deixe as 4 linhas da esquerda à parte. Pegue a primeira linha que está depois da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita. Retorne a linha da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 2 linhas. Lembre de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da última linha, repita este processo para o lado esquerdo. Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda. Retorne a linha da base para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 2 linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da 5ª linha, deixe as 4 linhas da direita à parte. Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda. Retorne a linha da base para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 2 linhas. Lembre de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da primeira linha, repita este processo para o lado direito. Pegue a primeira linha que está depois da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita. Retorne a linha da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 2 linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós.
Após ter feito os nós da quarta linha, pegue as duas linhas da base, passe a segunda linha por baixo da primeira linha e dê um nó levando-a para a esquerda. Retorne a primeira linha para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Com o primeiro losango pronto, deixe as 4 linhas da esquerda à parte. Pegue a primeira linha que está depois da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita. Retorne a linha da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita esse processo nas outras duas linhas. Lembre de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da última linha, repita este processo para o lado esquerdo. Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda. Retorne a linha da base para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 6 linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da primeira linha, deixe as 4 linhas da direita à parte. Pegue a primeira linha que está depois da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita. Retorne a linha da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita esse processo nas outras 2 linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da quarta linha, deixe as 4 linhas da esquerda à parte. Pegue a primeira linha que está depois da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita. Retorne a linha da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 2 linhas. Lembre de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da última linha, repita este processo para o lado esquerdo.
Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda. Retorne a linha da base para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras duas linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da quinta linha, pegue as duas linhas da base, passe a primeira linha por baixo da segunda linha e dê um nó levando-a para a direita. Retorne a segunda linha para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Com o segundo losango pronto, deixe as 4 linhas da direita à parte. Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda. Retorne a linha da base para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras duas linhas. Lembre de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da primeira linha, repita este processo para o lado direito. Pegue a primeira linha que está depois da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita. Retorne a linha da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras 6 linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da última linha, deixe as 4 linhas da esquerda à parte. Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda. Retorne a linha da base para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras duas linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da quinta linha, deixe as 4 linhas da direita à parte. Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a direita, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda. Retorne a linha da base para a direita, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras duas linhas. Lembre de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a esquerda sempre que for apertar os nós.
Após ter feito os nós da primeira linha, repita este processo para o lado direito. Pegue a primeira linha que está antes da linha da base, passe por baixo da linha da base e dê um nó levando-a para a esquerda, deixando a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita. Retorne a linha da base para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo nas outras duas linhas, lembrando de deixar a linha da base esticada no sentido diagonal para a direita sempre que for apertar os nós. Após ter feito os nós da quarta linha, pegue as duas linhas da base, passe a segunda linha por baixo da primeira linha e dê um nó levando-a para a esquerda. Retorne a primeira linha para a esquerda, passando por cima da linha que deu o nó e dê outro nó da mesma forma que foi dado primeiro. Repita este processo até alcançar o tamanho de 15 a 16 centímetros. Para fazer as amarras, em uma das extremidades, segure a pulseira com o seu punho desta forma e estique as duas linhas da base. Torça as linhas desta forma, de baixo para cima, até que elas fiquem rígidas. Quando as linhas começarem a embolar, estique-as e dê um nó nas pontas. Estique novamente e solte. Ao soltar, as linhas irão se entrelaçar. Repita este processo na outra extremidade. Corte os excessos de linha e queime-os para fazer o acabamento. Para fazer o fecho, pegue um pedaço de linha que sobrou, passe por baixo das amarras e dê 2 nós quadrados. Estes nós não precisam ficar muito apertados, eles precisam apenas ficar firmes de uma forma que possam deslizar nas amarras. Corte os excessos de linha e queime-os para fazer o acabamento. Com isto, a pulseira está pronta. E esta foi a pulseira com a junção do losango com o zigue-zague. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.